E se a morte não fosse o fim, mas apenas uma porta? E se algumas pessoas realmente voltassem de lá, trazendo fragmentos de algo que desafia a ciência, religião e tudo aquilo que acreditamos saber sobre a existência? Hoje vamos mergulhar em um relato que tem intrigado milhares de pessoas no mundo inteiro. Um homem declarou ter morrido, retornado e desenhado aquilo que viu do outro lado. Eu sou Theo Mapamundi, do canal Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar uma história que pode mudar completamente a sua visão sobre vida, consciência e o que talvez exista depois do último suspiro. Ao longo da história humana, relatos de experiências de quase morte surgiram em culturas diferentes, religiões diferentes e épocas completamente distintas. Pessoas que afirmam ter parado entre a vida e a morte costumam descrever sensações semelhantes: luz intensa, paz profunda, encontros misteriosos e uma percepção ampliada da realidade. Mas neste caso, algo chamou ainda mais atenção. Esse homem não voltou apenas com memórias vagas. Ele decidiu registrar em desenho aquilo que acreditava ter visto. Segundo seu relato, a existência não terminaria no corpo físico. O corpo seria apenas uma espécie de receptor temporário, enquanto a consciência continuaria existindo em outro nível. Quando o organismo deixa de funcionar, isso não significaria necessariamente o fim da mente, mas apenas a incapacidade do corpo de continuar recebendo essa consciência. A teoria é ousada. Alguns interpretam isso como uma consciência não localizada, algo conectado a um campo maior de informação que não dependeria do cérebro para existir. Em outras palavras, a mente poderia ser maior que a matéria. No desenho deixado por ele, existiam camadas ou níveis, mas ele mesmo teria explicado que não se tratavam de andares físicos no espaço, e sim estados de consciência. Quanto mais presa ao medo, ao apego e aos conflitos terrenos, mais próxima da base a pessoa permaneceria. Quanto mais leve, desapegada e consciente, mais naturalmente subiria para estados superiores. Essa descrição lembra antigas tradições espirituais, filosofias orientais e até conceitos modernos debatidos por alguns pesquisadores da mente. Não como prova definitiva, mas como coincidência intrigante. A grande pergunta é inevitável. Ele realmente viu algo externo? Ou tudo isso foi uma construção criada pelo cérebro nos instantes finais? Cientistas levantam a hipótese de que, diante da morte, o cérebro possa gerar experiências intensas para aliviar o trauma da despedida. Seria uma espécie de mecanismo interno para aceitar o fim. Mas existe um detalhe que alimenta o mistério. O relato teria incluído ideias e estruturas que, segundo os defensores da história, se alinham a conceitos complexos que ele nunca havia estudado. Isso levou muitos a questionarem se o cérebro sozinho explicaria tudo. Talvez o problema esteja na linguagem humana. O próprio homem comparou sua dificuldade em explicar o que viu à tarefa de um pintor tentando retratar um pôr do sol usando apenas uma caneta. Ou seja, qualquer descrição seria limitada demais diante de algo maior. Se isso for verdade, então palavras como luz, paz, amor ou eternidade seriam apenas versões simplificadas de experiências muito mais profundas do que conseguimos compreender hoje. Essa história também levanta uma reflexão poderosa. Se a morte for apenas transição, então nossas escolhas em vida ganham outro peso. Talvez não sejamos apenas corpos tentando sobreviver, mas consciências em desenvolvimento atravessando experiências temporárias. Nesse cenário, a morte deixaria de ser um ponto final e passaria a ser mudança de etapa. No fim, talvez a pergunta mais honesta não seja se esse relato é real ou falso. Talvez a pergunta certa seja outra. Por que histórias tão parecidas aparecem em lugares diferentes, com pessoas que nunca se conheceram? Em algum momento, deixa de parecer coincidência e começa a parecer padrão. A Bíblia, diversas religiões e inúmeras tradições espirituais também insistem em algo semelhante. Existe mais do que vemos. E se for verdade, ignorar essa possibilidade pode ser confortável, mas também é arriscado. E você, acredita que a consciência sobrevive à morte? Ou tudo isso seria apenas um último truque do cérebro humano? Deixe sua opinião nos comentários, porque algumas pessoas